Minhas cordiais saudações a todos os nossos diocesanos de Limeira e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Nessa próxima quinta-feira, dia 3 de junho, nós estaremos celebrando a solenidade de Corpus Christi. E é interessante entender bem qual o sentido, o significado dessa solenidade. Na Quinta-feira Santa, nós celebramos a instituição da Eucaristia, na missa vespertina. Na solenidade de Corpus Christi, nós expressamos publicamente nossa fé na presença real de Cristo na Santíssima Eucaristia. Aí está o específico da solenidade de Corpus Christi. Expressar publicamente nossa fé na presença real de Cristo na Santíssima Eucaristia. A presença de Jesus na Eucaristia é a realização da promessa que ele fez no Evangelho de Mateus, no finalzinho do Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 20. Estarei convosco até o fim dos tempos. A presença real de Jesus na Eucaristia é a concretização dessa promessa. Estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Corpus Christi tem um objetivo bastante preciso. Nós, católicos, acreditamos firmemente que Jesus Cristo ressuscitado está presente com seu corpo, sangue, alma e divindade no pão e vinho consagrados. E que a presença do Senhor, de Jesus Cristo, permanece enquanto o pão eucaristizado não perde suas propriedades originais. Quando os cristãos puderam construir lugares de culto, igrejas, porque no início o cristianismo foi perseguido, quando foi permitido ao cristianismo construir igrejas, surgiram também os primeiros sacrários para a conservação das espécies eucarísticas. E a Eucaristia era então guardada no tabernáculo, para em seguida, posteriormente, ser levada aos doentes. Não existia até então um culto organizado à Santíssima Eucaristia fora da missa. A Santíssima Eucaristia era guardada no sacrário para posteriormente ser levada aos doentes que não podiam participar da missa. A adoração ao Santíssimo somente se desenvolveu a partir do século XI, como resposta à heresia levantada por um monge chamado Berengário de Tours. Berengário ensinava que a Eucaristia era somente o símbolo do corpo e sangue de Cristo, a chamada transignificação. Significava o corpo de Cristo, mas não era a presença real. O magistério da Igreja reagiu com rapidez e condenou a doutrina de Berengário. E reafirmou com bastante firmeza a doutrina de que, após a consagração, as espécies do pão e do vinho se transformam substancialmente no corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. É o mistério da transubstanciação. Não é mais a substância do pão e do vinho, mas a substância do corpo e sangue de Cristo. Permanecem os acidentes, formato de pão, gosto de pão, cor de vinho, gosto de vinho, mas a substância não é mais de vinho e pão, mas do corpo e sangue de Cristo. É o mistério da transubstanciação. A presença de Jesus na Eucaristia, portanto, é real, jamais simbólica. E Deus é tão bom que nos dá, assim, provas dessa presença real. Por exemplo, o milagre de Lanciano, o mais famoso de todos, né? Em que o pão e o vinho se transformaram no corpo e sangue de Cristo, né? O sangue está perfeito, coagulado, mas perfeito. E a carne também, ela é como se fosse retirada naquele momento, né, da pesquisa, que foi autorizada a fazer os exames. E a carne do miocárdio, parte nobre do coração. Né? No entanto, essa controvérsia de Berengário, né, teve um lado positivo. Contribuiu para o desenvolvimento da adoração eucarística. A partir de então, a Igreja passou a incentivar os fiéis a adorarem Jesus presente na Santíssima Eucaristia. E no século XII, mais precisamente no ano de 1196, o bispo de Paris, Monsenhor Eudes de Sully, determinou que os padres de sua diocese levantassem a hóstia após a consagração para que o povo pudesse ver e adorar Jesus na Eucaristia. Foi a partir do século XII que os sacerdotes começaram a levantar a hóstia para que o povo pudesse ver Jesus presente realmente na Santíssima Eucaristia. Também nessa época surgiu o costume de se tocar o sino durante a consagração, né? Então as pessoas se ajoelhavam e tocavam seu sino. A elevação do cálice foi um pouco mais tarde, por volta do século
13. Todavia, a primeira solenidade de Corpus Christi somente aconteceu no século XIII, mais precisamente no ano de 1246, e na Bélgica. Foi exatamente o bispo de Liege, Roberto de Turrot, que acolheu a proposta de Santa Juliana de Cornilon, ou Santa Juliana de Liege, uma monja agostiniana, devotadíssima da adoração eucarística. E incentivado por Santa Juliana, ele instituiu pela primeira vez a solenidade de Corpus Christi na sua diocese, em Liege. Mais tarde, outros bispos o seguiram, estabelecendo a mesma festa nos territórios confiados aos seus cuidados pastorais. E o Papa João XXII, em 1316, no século XIV, estendeu essa solenidade para toda a Igreja Católica. A partir de então, passou a ser celebrada no mundo inteiro. E o formulário da missa, isto é, a oração da coleta, sobre as oferendas, pós-comunhão, o formulário da missa foi composto por São Tomás de Aquino. Olha só, o Papa pediu a São Tomás de Aquino que compusesse as orações dessa missa. E até hoje são as mesmas orações que nós utilizamos na missa de Corpus Christi. E a oração da coleta é muito conhecida porque é a oração da bênção do Santíssimo Sacramento. Corpus Christi é uma festa singular e constitui um encontro importante de fé e de louvor para cada comunidade cristã. É uma festa que nasceu com a finalidade de reafirmar abertamente a fé do povo de Deus em Jesus Cristo vivo e realmente presente no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. É uma festa instituída para adorar, louvar e agradecer publicamente ao Senhor. Os apóstolos receberam de Jesus o dom da Eucaristia na intimidade da última ceia. Mas este dom destinava-se a todos, ao mundo inteiro. Eis porque deve ser proclamado e exposto abertamente para que todos possam encontrar Jesus que passa, como acontecia pelas estradas da Galiléia, da Samaria e da Judéia. Hoje, Jesus passa pelas ruas da Diocese de Limeira, para que todos possam ser curados e renovados pela força do seu amor. É o mesmo Jesus que passou pelas ruas da Galiléia, da Samaria e da Judéia. É Jesus hoje que passa pelas ruas do mundo inteiro. E termino com o ensinamento do Catecismo da Igreja Católica, que diz assim, é o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, número 282, diz assim: Jesus Cristo está presente na Eucaristia de um modo único e incomparável. De fato, Jesus está presente de modo verdadeiro, real, substancial, com o seu corpo e o seu sangue, com sua alma e a sua divindade. Nela está presente em modo sacramental, isto é, sob as espécies eucarísticas do pão e do vinho, mas está presente o Cristo completo, Deus e homem. Então, que todos possam, na quinta-feira santa, dia 3, quinta-feira de Corpus Christi, dia 3 de junho, possam celebrar, participar da Santa Missa, manifestando publicamente a sua fé na presença real de Jesus na Santíssima Eucaristia. A todos, a minha bênção. Amém.